Há momentos na vida em que o céu parece silencioso e a alma, cansada, pergunta se Deus realmente vê tudo que estamos vivendo. Mas antes mesmo que a lágrima caia do seu rosto, Jesus já a recolhe como quem segura algo sagrado, porque Ele conhece a dor que você tentou esconder. Nada escapa dos olhos daquele que te formou, e hoje, de maneira profunda e divina, Ele te diz: eu vi até onde você aguentou, e hoje eu tomo a tua causa em minhas mãos. A atmosfera espiritual ao redor de você mudou, porque quando Deus intervém, a história inteira se curva diante de sua voz. Há uma profundidade no amor de Deus que palavras humanas não conseguem descrever, mas que o coração sente imediatamente quando Ele decide agir. E hoje, este é exatamente o movimento do céu em sua direção. Um Deus que se levanta, não em julgamento, mas em socorro, misericórdia e defesa. Ele viu o limite das suas forças, Ele viu as noites em que você tentou ser forte, e viu também os momentos em que você quase desistiu. Nada passou despercebido para Jesus, e é por isso que este vídeo não veio como coincidência, mas como resposta. Há uma urgência espiritual neste momento, uma espécie de clamor celestial para que você entenda que Deus não apenas observa, Ele age. E quando Ele toma a sua causa, nada nem ninguém pode impedir o que Ele decidiu realizar. Vivemos em um mundo que tenta roubar a esperança, desgastar a fé e silenciar a voz interior que chama por Deus, mas o Senhor não se cala diante da sua dor. Hoje, Ele se move para te provar que não abandonou você. Pelo contrário, Ele está intervindo exatamente porque te ama. O cenário espiritual do nosso tempo é marcado por batalhas internas profundas, por pessoas à beira de esgotamento emocional e por corações que carregam guerras silenciosas. Mas é nesses momentos de quase ruptura que Jesus manifesta uma glória única, tocando a alma com um amor que desperta aquilo que parecia morto. Ele não ignora sua exaustão. Ele não despreza suas lágrimas. Ele não minimiza aquilo que te feriu. Hoje, Ele afirma: eu vi tudo, e agora eu entro na sua história para mudar o final. O céu está mais perto do que você imagina, e há um movimento invisível acontecendo ao seu redor, como se anjos fossem ordenados a assumir posições em favor da sua vida. Há uma preparação divina acontecendo, não porque você pediu perfeitamente, mas porque Deus viu perfeitamente o que você estava vivendo. Ele viu seu esforço, viu sua luta, viu sua entrega, viu o momento em que suas forças começaram a falhar, e viu também que, mesmo fraco, você continuou tentando. E isso tocou o coração de Jesus mais do que você imagina. Esta mensagem não é um consolo vazio, mas um decreto espiritual. Deus tomou a tua causa hoje. Ele entra como defensor, juiz e pai, restaurando aquilo que tentaram te tirar e levantando você onde tentaram te derrubar. Nada é mais poderoso do que um Deus que decide agir, e hoje Ele decidiu. A história não termina no dia da sua maior dor, ela recomeça no dia em que Deus diz: basta. Você pode ter sido ferido, humilhado, injustiçado ou esquecido por muitos, mas nunca foi ignorado por Deus. Ele viu até onde você aguentou porque Ele conhece os limites do seu coração e sabe exatamente o que te quebrou. E por amar você profundamente, Ele toma agora a responsabilidade de mudar o que você não conseguia mais carregar. Este é o momento em que o céu invade a sua realidade com uma promessa: eu, o Senhor, luto por você. Hoje Deus te chama para perto, não com palavras suaves apenas, mas com autoridade divina, com um zelo que só um Pai perfeito possui. Ele não te culpa pela sua fraqueza, Ele te abraça por causa dela. Ele não te abandona quando você alcança o limite, Ele intervém justamente quando esse limite chega. E a mensagem que ecoa do céu é clara: você não está sozinho. Eu vi, eu ouvi, eu senti, e agora eu ajo. Enquanto o mundo diz para você desistir, Deus diz para você descansar. Enquanto o inimigo tenta te confundir, Deus traz clareza. Enquanto você tenta entender o motivo de tanta dor, Deus prepara o propósito por trás dela. Ele sempre esteve ali, nos dias que pareceram impossíveis, nas decisões que você não sabia como tomar e na solidão que você não conseguia explicar. Há um movimento de restauração sendo iniciado agora, e você é o alvo dessa restauração. Ela não vem porque você se mostrou forte, mas porque Deus viu exatamente o quanto você aguentou sendo fraco. Ele não está indiferente à sua exaustão, Ele está respondendo a ela. E quando Deus decide responder, nada permanece igual. Hoje, Jesus quer que você entenda algo com profundidade.
O sofrimento que você viveu não foi ignorado, a injustiça que você enfrentou não foi esquecida, e o silêncio que você suportou não foi vazio. Deus estava te observando, não com distância, mas com compaixão. Ele sabia o momento exato em que sua força começaria a falhar, e sabia também o momento exato em que ele entraria para te erguer. Este é esse momento. O momento em que o céu declara que sua luta chegou a um ponto onde Deus, por amor, decidiu intervir. O momento em que o Espírito Santo te envolve e diz: chega, agora é comigo. O momento em que o manto de Jesus te cobre, não apenas para te proteger, mas para transformar completamente a sua história. Nada será como antes depois desta intervenção divina. Porque quando Deus toma uma causa nas mãos, Ele não apenas resolve. Ele honra, Ele cura, Ele restaura e Ele fortalece. E hoje, essa honra, essa cura, essa restauração e essa força são para você. Não porque você mereceu, mas porque Deus viu até onde você aguentou. A presença de Jesus agora se aproxima do seu coração como quem se aproxima de alguém muito amado. Ele te conhece pelo nome, Ele conhece seus medos, Ele conhece seus limites, e Ele te escolhe para viver algo novo. Ele não veio te acusar, Ele veio te resgatar. Ele não veio te pressionar, Ele veio te carregar. E neste encontro entre você e Deus, fica claro que nada está perdido. A história está apenas mudando de direção, porque agora é Deus quem guia cada passo. E o Deus que vê a dor também vê o futuro, e Ele está preparando um futuro que você nunca imaginou. Ele te levanta, te restaura e toma a tua causa como se fosse dele, porque de fato é. Hoje o céu se moveu. Hoje Deus agiu. Hoje Jesus olhou para você e disse: eu vi, e agora eu luto por você. Quando olhamos para a palavra de Deus, percebemos que não é a primeira vez que o céu se inclina para ver o sofrimento de alguém que chegou ao limite. Deus sempre observou, sempre acompanhou, sempre sentiu cada peso que tenta esmagar o coração humano. E uma das histórias mais profundas que revelam isso acontece quando o povo de Israel gemeu sob o peso da escravidão, chorando silenciosamente enquanto perguntava se Deus ainda se lembrava deles. Foi ali, no auge da dor, que o Senhor declarou: eu vi a aflição do meu povo e desci para livrá-lo. Essa cena bíblica carrega a mesma essência da frase que Deus ecoa para você hoje. Ele viu. Ele viu cada esforço, cada tentativa, cada noite em que você lutou contra pensamentos que ninguém conhece. Assim como viu Israel esmagado pelo peso da injustiça, Ele também viu você sendo pressionado por dores que você tentou suportar sozinho. E exatamente como Ele fez naquele tempo, Ele se move agora para tomar a sua causa nas mãos. A escravidão do Egito não era apenas física, era espiritual, emocional e mental. Eles haviam perdido a força, perdido a esperança, perdido a identidade, mas jamais haviam perdido o olhar de Deus. E é isso que Jesus quer te lembrar. Você talvez tenha perdido muitas coisas pelo caminho, mas não perdeu o olhar dele. Ele acompanhou cada passo, cada decisão, cada batalha interna, e viu até onde você aguentou sem desistir completamente. É nesse ambiente bíblico que começamos a entender algo profundo. Deus nunca intervém cedo demais, nem tarde demais. Ele intervém quando o coração chega ao limite e quando a intervenção divina gera transformação eterna. E naquele tempo, assim como agora, Deus não se levantou para trazer apenas alívio momentâneo, mas para abrir um caminho que ninguém poderia fechar. Ele desceu, Ele falou, Ele agiu, e hoje Ele faz o mesmo por você. Quando Deus chamou Moisés, Ele não perguntou se o povo merecia, nem se havia força sobrando. Ele simplesmente disse: eu vi. Essa palavra é mais do que uma observação, é um decreto. Quando Deus vê, Ele se envolve, Ele participa, Ele altera cenários. A visão divina não é passiva, ela é ativa, poderosa, decisiva. O mesmo olhar que viu a aflição de Israel é o olhar que viu seu limite nos últimos dias. Imagine por um instante aquela cena, um povo ajoelhado, exausto, vivendo prisões que não escolheram, cercados por muros que pareciam impossíveis de derrubar. Talvez, no fundo da alma, acreditassem que Deus estava distante. Mas enquanto eles choravam no chão, o céu inteiro se movia em seu favor. O coração de Deus foi tocado pelas lágrimas deles, assim como hoje é tocado pelas suas. Quando o clamor deles subiu, Deus não enviou apenas consolo. Ele enviou uma resposta transformadora. E isso nos mostra algo poderoso.
Quando Deus toma uma causa, Ele não apenas protege, Ele liberta. Ele não apenas escuta, Ele age. Ele não apenas observa, Ele desce. O movimento que Ele fez no Egito foi o movimento que Ele declara sobre você hoje. Intervenção divina. E é nessa atmosfera espiritual que o título deste vídeo ganha vida. Deus viu até onde você aguentou e tomou tua causa hoje. Ele viu a pressão crescente, Ele viu os ataques, Ele viu a injustiça, Ele viu o cansaço que você tentou esconder, e agora Ele age como um Deus que não aceita ver seu filho ou filha sendo esmagado pelo peso da vida. Assim como Ele desceu para libertar Israel, Ele se levanta hoje para libertar você do que tentava te prender. O encontro entre Moisés e Deus na sarça ardente foi o momento em que a intervenção começou. Um fogo que queimava sem consumir. Símbolo de um Deus que queima o que te atinge, mas não destrói você. Assim é a presença de Jesus na sua história agora. Um fogo que consome a dor, mas protege o coração. Um fogo que elimina o peso, mas fortalece a alma. Deus não veio te destruir, Ele veio te reconstruir. Quando Moisés ouviu a voz de Deus dizendo que tinha visto a dor do povo, algo mudou no mundo espiritual. A escravidão não havia acabado ainda, mas o decreto do céu já havia sido liberado. Isso significa que antes do milagre acontecer no físico, ele acontece no espiritual. E hoje, da mesma maneira, Deus libera um decreto sobre sua vida. A intervenção já começou, mesmo que os muros ainda pareçam de pé. O povo de Israel não imaginava que Deus estava preparando uma libertação tão grande. Eles apenas sabiam que estavam cansados. E talvez você esteja assim também, cansado, esgotado, tentando entender quando mudança virá. Mas é justamente nesse ponto, quando o coração diz não posso mais, que Deus levanta e diz, eu posso, e eu vou. A narrativa de Êxodo é marcada por um Deus que não vira o rosto diante da aflição, mas se mergulha nela para arrancar os seus filhos de lá. E Jesus faz isso hoje na sua vida. Ele desce até o lugar onde você caiu. Ele entra nos vales onde você tentou caminhar sozinho. Ele se aproxima do terreno onde suas lágrimas caíram, não para te apontar falhas, mas para te erguer. Ele toma sua causa com o mesmo poder com que tomou a causa do seu povo no Egito. Cada praga enviada ao Egito não era apenas um sinal de poder. Era Deus dizendo continuamente, meus filhos não vão permanecer prisioneiros. E hoje, através dessa mensagem, Jesus diz o mesmo para você. Meu filho, minha filha, você não vai permanecer nessa dor, nesse ciclo, nessa injustiça, nessa exaustão. Ele está quebrando correntes que você nem sabia que estavam presas à sua alma. Quando o Mar Vermelho se abriu, ficou claro para Israel que Deus não apenas vê, Ele faz o impossível. Ele não apenas observa, Ele vence batalhas que nenhum humano poderia vencer. A abertura do mar não foi apenas um milagre. Foi uma declaração definitiva de que quando Deus toma uma causa, nada pode impedir sua vitória. E é com essa mesma autoridade que Ele toma a sua causa agora. Assim como Israel atravessou um caminho onde antes não havia caminho, Deus está abrindo para você algo que olhos humanos não conseguem ver ainda. Mas o céu já vê. A intervenção já começou. O milagre já está em movimento. A libertação já está ordenada. O inimigo talvez esperasse que você caísse definitivamente, mas Deus decidiu que você vai atravessar, e vai atravessar de pé. E assim a história bíblica se une à sua. Quando o limite humano chega, o início divino começa. Quando suas forças se acabam, as de Deus se manifestam. Quando você diz não consigo, Jesus responde, eu tomo a tua causa. Ele fez isso com Moisés, com Israel, com tantos homens e mulheres ao longo das Escrituras, e hoje Ele faz isso com você. Quando seguimos o percurso daquela jornada bíblica, percebemos que o agir de Deus nunca acontece sem propósito e que cada detalhe revela seu coração para aqueles que chegaram ao limite. O povo de Israel, mesmo depois de ouvir a promessa da libertação, ainda enfrentou desertos, ainda encarou o medo, ainda teve de caminhar por terrenos onde seus pés tremiam. E isso nos mostra que só porque Deus decidiu agir não significa que tudo desaparece imediatamente. Significa que a vitória já está decretada. Assim como Israel caminhou entre dúvidas e esperanças, você também caminha hoje, mas com uma diferença decisiva. Deus já tomou a sua causa. O deserto não foi um castigo, e sim um processo para revelar quem Deus era e quem o povo se tornaria ao ser guiado por Ele. Da mesma forma, o período difícil que você enfrentou não foi abandono,
foi a preparação para um encontro mais profundo com Jesus. Ele viu suas lágrimas, viu suas lutas internas, viu suas forças diminuindo, viu seus pensamentos se confundindo, e mesmo assim manteve você de pé para que pudesse experimentar o que ele está prestes a fazer. O deserto é incômodo, mas é nele que Deus fala alto. Imagine por um instante o cenário. Israel, recém-liberto, caminhando por um território desconhecido, sem mapa, sem referência, sem saber se sobreviveria ao dia seguinte. Ainda assim, havia algo maior sustentando tudo, uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Era Deus dizendo: vocês não estão sozinhos, eu estou aqui. Assim também Jesus tem acompanhado você, não com colunas visíveis, mas com sinais, encontros, palavras, livramentos silenciosos e força que você não sabe explicar. A coluna de nuvem representava a direção. E, em dias em que você não sabia o que fazer, Deus estava te guiando sem que você percebesse. A coluna de fogo representava a proteção. E, em noites em que o medo tentou te engolir, Jesus estava presente, te guardando de ataques invisíveis, pensamentos destrutivos, decisões que poderiam te ferir. Ele viu até onde você aguentou e não permitiu que o inimigo ultrapassasse o limite permitido. Com o passar do tempo, o povo começou a sentir novamente o peso da caminhada. A liberdade havia chegado, mas o cansaço continuava. A promessa existia, mas o deserto persistia. E, muitas vezes, você se encontrou assim, livre de algo que te prendia, mas ainda exausto das batalhas que enfrentou. É exatamente aí que Deus age de forma mais profunda, porque Ele não quer apenas tirar de lugares de dor, Ele quer te curar por completo. Quando o povo precisava de água, Deus abriu rochas. Quando precisavam de alimento, Deus enviou maná do céu. Quando precisavam de vitória, Deus levantou braços cansados para que a batalha continuasse. E você talvez não tenha percebido, mas Ele tem feito o mesmo na sua vida. Ele abriu portas que pareciam fechadas, sustentou você quando ninguém sabia o peso que você carregava, te deu forças em momentos que você achou que não sobreviveria. Mas o ponto mais profundo dessa história ainda está por vir, porque a intervenção de Deus não se resume a milagres externos, ela alcança o coração. Quando Ele decide tomar a causa de alguém, Ele não transforma apenas circunstâncias, Ele transforma o interior. E foi assim com Israel. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito ainda precisava sair deles. Da mesma forma, você saiu de situações dolorosas, mas Deus ainda quer retirar de você os medos, inseguranças, traumas e cicatrizes que ficaram. E é nesse ponto que a intervenção divina se torna mais íntima. Jesus se aproxima não como um general guerreiro, mas como um médico da alma. Ele toca as partes que doem, cura feridas que você nem sabia que ainda estavam abertas, te devolve algo que o deserto tentou roubar, a identidade. Você não é o que viveu, não é o que perdeu, não é o que te fizeram, não é o que tentaram destruir. Você é alguém por quem Deus decidiu lutar. Quando o povo se aproximou do Monte Sinai, Deus falou diretamente ao coração deles para que entendessem quem realmente eram. Vocês são meu povo escolhido. E Jesus diz isso a você agora, com a mesma autoridade. Você é escolhido, você é amado, você é visto. Nada na sua história passou despercebido, e nada foi grande demais para impedir que o amor de Deus chegasse até você. Ele não tomou sua causa por pena, mas por valor. Ele viu você, e vendo você, escolheu agir. A caminhada continuou, e o povo ainda encontrava dificuldades. Mas cada dificuldade vinha acompanhada de um milagre, como se Deus quisesse lembrar constantemente: eu estou com vocês. E quantas vezes Jesus te lembrou disso sem que você percebesse? Um livramento que você achou que foi coincidência, uma palavra que chegou no dia certo, uma pessoa que te ajudou quando você achou que ninguém viria, ou até a força de levantar num dia em que você queria desistir. Nada disso foi acaso. Foi Jesus dizendo: eu vi, eu continuo vendo. E eu estou aqui. Quando Israel enfrentou serpentes no deserto, Deus deu a eles uma resposta sobrenatural. Uma serpente de bronze levantada em um poste, símbolo de cura. E hoje esse símbolo aponta diretamente para Jesus, que foi levantado para curar tudo aquilo que tenta destruir você. Ele tomou sua causa não de forma simbólica, mas real. Ele tomou sua dor, tomou sua angústia, tomou seu medo, tomou sua culpa, tomou aquilo que te esgota.
E é por isso que hoje ele diz: a cura vem de mim. Mais adiante, quando o povo precisou atravessar o Jordão, Deus repetiu o sobrenatural. Ele abriu novamente as águas. É como se o Senhor estivesse dizendo repetidamente: se for necessário, eu faço outra vez. E isso é exatamente o que Jesus está fazendo na sua vida hoje. O mesmo Deus que te sustentou lá atrás é o Deus que age hoje. O mesmo Deus que te levantou no passado é o Deus que toma a tua causa agora. Se for preciso, Ele abre outro mar. Se for preciso, Ele move outra montanha. Se for preciso, Ele muda toda a história de novo. A cada passo do povo no deserto, Deus estava atento. E cada passo seu também foi observado com amor. Ele viu quando você tentou ser forte demais, se machucou no processo. Ele viu quando você sorriu por fora, mas chorou por dentro. Ele viu quando você teve que engolir humilhações calado. Ele viu quando você foi deixado de lado. Ele viu quando você suportou algo que ninguém saberia explicar. Ele viu quando você segurou lágrimas porque não queria preocupar ninguém. E ele viu quando, em silêncio, você disse: Senhor, eu não aguento mais. E é justamente essa frase silenciosa que abre as portas do céu. Porque quando você chega ao fim das suas forças, Deus chega ao início do milagre. Quando você não consegue mais carregar, Ele carrega você. Quando você acha que está sozinho, Ele prova que está junto. Quando você acha que tudo acabou, Ele revela que tudo está começando. E é por isso que hoje Ele diz com autoridade absoluta: eu tomo tua causa. Da mesma forma que Israel teve de enfrentar gigantes na terra prometida, você também enfrentou gigantes na sua caminhada, gigantes emocionais, espirituais, mentais, sociais. Mas Deus nunca permitiu que esses gigantes fossem maiores que a promessa. E se você ainda está de pé hoje, não é por acaso. É porque Deus te sustentou até aqui para cumprir algo que Ele mesmo declarou sobre você. As muralhas de Jericó eram intransponíveis. Humanamente, não havia o que fazer. Mas Deus não permite muralhas para te envergonhar. Ele permite muralhas para mostrar sua glória. E talvez você esteja encarando muralhas agora. Problemas se parecem grandes demais. Situações se parecem travadas demais. Pessoas se parecem fortes demais contra você. Mas Deus não te trouxe até aqui para morrer no deserto, nem para cair diante de muralhas. Ele te trouxe até aqui para provar que quando Ele toma a sua causa, até o que é impossível tem que ceder. As muralhas caíram quando o povo apenas obedeceu, sem entender como aquilo funcionaria. E talvez você também não entenda como Deus vai fazer. Talvez você não veja saída, não veja estratégia, não veja solução. Mas você não precisa ver, você precisa confiar. Porque quem vê é Deus. Ele viu o que você viveu, viu o que você suportou, viu o que te feriu, e agora vê o que está prestes a fazer. Os anos no deserto transformaram o povo em guerreiros, mas guerreiros conduzidos por Deus. E Jesus tem transformado você também, mesmo que você não perceba. Cada dor te amadureceu, cada luta te fortaleceu, cada lágrima te purificou, cada queda te ensinou, cada noite difícil te aproximou de Deus. Você não é a mesma pessoa que um dia começou essa caminhada. Você é alguém moldado pelo toque do céu. Quando finalmente o povo entrou na terra prometida, eles entenderam que tudo valeu a pena. Cada deserto, cada muralha, cada batalha, cada espera, tudo os levou ao cumprimento da promessa. E Jesus quer que você saiba que nada, absolutamente nada do que você viveu, foi desperdício. Cada detalhe será usado para te levar ao lugar que Ele preparou. Ele não tomou sua causa apenas para aliviar sua vida. Ele tomou para cumprir um destino espiritual sobre você. A história de Israel é mais do que história. É um espelho da sua vida. É o reflexo perfeito do que Deus faz quando alguém chega ao limite. E agora, assim como naquele tempo, Ele se levanta para dizer: eu vi, eu ouvi, eu senti, e eu tomo tua causa. A força da mensagem Deus viu até onde você aguentou e tomou tua causa hoje não nasce apenas da emoção humana, mas do próprio coração das Escrituras. A Bíblia está repleta de momentos em que Deus vê a dor, contempla os limites, reconhece o peso que seus filhos carregam e decide intervir com sua soberania. O Deus da Bíblia não é indiferente, não é distante, não é frio. Ele é o Deus que observa, escuta, sente e toma para si as batalhas daqueles que já não têm forças para lutar.
E cada verso, cada relato e cada promessa reforça a verdade que chega até você agora. Jesus viu tudo. Quando olhamos para Êxodo 3:7, ouvimos uma das declarações mais poderosas já dadas pelo próprio Deus. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, tenho ouvido o seu clamor e conheço os seus sofrimentos. Essa tríplice revelação, ver, ouvir e conhecer, demonstra que Deus não apenas registra a dor, ele se envolve profundamente nela. Nada do que você passou foi ignorado. Cada lágrima, cada pedido, cada noite em que você se encolheu em silêncio foi observado por aquele que conhece a estrutura mais íntima da sua alma. E em Êxodo 3:8, ele completa: por isso, desci para livrá-los. Essa frase é uma chave espiritual. Deus não desce à toa. Deus não desce por curiosidade. Deus desce para libertar, para intervir, para assumir batalhas que já ultrapassaram o limite humano. E da mesma forma que ele desceu por Israel, ele desce hoje por você. Ele se levanta do seu trono, ele entra na sua história, ele toma a sua causa para transformar completamente aquilo que tentaram destruir. Outro texto que ecoa esse cuidado divino é Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, ele salva os de espírito oprimido. Esse verso é mais do que poesia, é diagnóstico espiritual da sua realidade. Deus não apenas está com quem está forte, ele está especialmente com quem está quebrado. O coração quebrantado chama a presença de Deus como um imã. A opressão interior, que tanto te machucou, atrai o socorro divino. Ele viu você no momento mais frágil, e exatamente por isso ele decidiu agir. Em Salmo 56:8, encontramos outra promessa encantadora. Tu recolhes as minhas lágrimas no teu odre. Não há lágrima desperdiçada diante de Deus. Cada gota de dor que você derramou foi registrada, guardada e honrada pelo céu. Isso significa que nada do que você viveu foi em vão, e nada ficou perdido no vento. Deus viu cada lágrima porque cada lágrima tinha significado. E se ele guardou, ele também responde. Quando Jesus caminhou entre as multidões, ele demonstrou mais uma vez que vê além do que os olhos humanos veem. Em Lucas 7:13, ao olhar para a viúva de Naim, a Bíblia diz: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Jesus não perguntou sobre sua vida, não analisou seu passado, não mediu sua fé. Ele apenas viu e, vendo, decidiu agir. É assim que ele faz com você. Antes de você explicar, ele entende. Antes de você pedir, ele percebe. Antes de você cair, ele te segura. Ele viu até onde você aguentou. E agora o movimento divino começa. Outra passagem profundamente ligada à sua batalha é Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento. Observe que Deus não diz tentarei te ajudar, mas sim eu te sustento. Isso não é promessa condicional, é declaração absoluta. Deus está lembrando você que ele não te deixará cair. Ele viu que suas forças chegaram ao limite e agora ele sustenta você com as dele. Em Salmo 68:5, Deus se apresenta como pai dos órfãos, defensor das viúvas. A palavra defensor revela um Deus que não só vê injustiças, ele intervém como advogado. Isso significa que quando você foi ferido, mal interpretado ou injustiçado, Deus não apenas observou, ele se posicionou como juiz e como defensor ao mesmo tempo. E se ele toma a sua causa, nenhum ataque, nenhuma acusação, nenhuma palavra lançada contra você prevalecerá. Quando voltamos ao Novo Testamento, encontramos o Jesus que toma causas perdidas, que abraça pessoas quebradas, que restaura corações que já não tinham esperança. Em Marcos 5:34, Jesus diz à mulher curada: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu sofrimento. Essa mulher sofreu por 12 longos anos, e Jesus não apenas curou o corpo dela, ele tomou a causa emocional, espiritual e social que ela carregava. Ele fez o invisível se tornar visível. Assim como fez por ela, ele faz hoje por você. A Bíblia inteira é atravessada por esse Deus que vê e age. Vemos isso em Gênesis 21:17, quando Ismael chora no deserto. A palavra diz: Deus ouviu a voz do menino. O choro de uma criança perdida no deserto foi suficiente para o céu se mover. Se Deus ouviu a dor de um menino isolado, quanto mais ele ouve seu clamor silencioso. A sua dor não está fora do alcance de Deus.
Ela está no centro da atenção divina. No livro de Daniel, capítulo 10, vemos outro princípio profundo. Quando Daniel orou, a resposta foi liberada no mesmo dia, mesmo que o mundo espiritual travasse batalhas invisíveis. Isso revela que Deus não demora. O que demora são as guerras espirituais que acontecem ao redor da promessa. Talvez você tenha sentido que Deus estava calado, mas a verdade é que Ele enviou resposta muito antes. Ele viu sua perseverança. Ele viu seu cansaço. Ele viu sua fé lutando contra o desgaste. E hoje Ele diz, a resposta chegou. Em Mateus 11:28, Jesus declara com ternura e autoridade: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa frase é para pessoas que chegaram ao limite, como você. Pessoas que carregaram mais do que conseguiam, que suportaram mais do que deveriam, que seguraram peso demais. E a promessa de Jesus não é simbólica, ela é literal. Ele diz, eu vos aliviarei. Isso significa, Ele toma, Ele assume, Ele carrega. Quando observamos a história de Jó, percebemos outro aspecto da intervenção divina. Jó perdeu tudo, sofreu profundamente, foi injustamente julgado, enfrentou abandono e dor extrema. Mas em Jó 42:12, a Bíblia afirma que o Senhor abençoou o restante da vida de Jó mais do que o início. Isso nos mostra que Deus não apenas restaura, Ele surpreende. Ele não apenas devolve, Ele multiplica. Ele não apenas cura, Ele honra. Ele viu a dor de Jó e tomou sua causa, transformando ruínas em testemunho. Em Deuteronômio 20:4, Deus diz ao seu povo, pois o Senhor, o teu Deus, é quem vai contigo, para lutar por ti contra os teus inimigos e te dar a vitória. Isso significa que Deus não apenas te acompanha, Ele luta por você. E se Ele luta por você, você não luta sozinho. Se Ele tomou sua causa, você já está do lado da vitória. Em Isaías 43:2, uma das declarações mais fortes sobre proteção divina é feita. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. A palavra não disse passares, mas quando passares. Isso revela que Deus sabe que há momentos em que a alma chega ao limite. Ele não promete ausência de fogo, promete presença no fogo. Ele não promete ausência de águas profundas, promete mão sustentando você dentro delas. Ele viu você lutando contra as águas, e agora garante que nenhuma delas te afogará. O Salmo 121 nos traz mais conforto ainda. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O guarda não dorme, não se distrai, não abandona o posto. Deus tem guardado você enquanto você dormia, enquanto você chorava, enquanto você desanimava, enquanto você tentava seguir em frente. Ele viu até onde você aguentou e decidiu, agora é comigo. Outro exemplo envolve Ana, em 1 Samuel. Ela sofria, chorava, era humilhada e vivia com o coração esmagado. Mas 1 Samuel 1:19 diz que o Senhor se lembrou dela. Quando Deus se lembra, Ele age. Quando Ele vê, Ele transforma. O nascimento de Samuel não foi apenas um milagre, foi a prova de que Deus vê lágrimas silenciosas, se toma causas ignoradas pelos homens. E quem pode esquecer a história de Agar, em Gênesis 16? Ela chamou Deus de El Roi, que significa o Deus que me vê. Esse nome nasceu de uma mulher que se sentiu invisível, descartada, sozinha e sem saída. Mas Deus a encontrou no deserto, falou com ela, deu direção, deu promessa, deu futuro. Essa revelação ecoa sobre você hoje. Deus te vê. Em Romanos 8:31, encontramos uma das verdades mais poderosas da fé cristã. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa não é uma frase motivacional, é uma lei espiritual. Se Deus tomou sua causa, nenhum ataque próspera. Se Deus tomou sua causa, nenhuma arma espiritual formada contra você permanece de pé. Se Deus tomou sua causa, ninguém consegue te impedir. Se Deus tomou sua causa, a vitória já está escrita. Em 2 Crônicas 20:17, Deus diz a Josafá, nesta batalha, vocês não terão que lutar. Fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Essa é a voz de Deus para você hoje. Há batalhas que não pertencem mais a você. Há dores que Deus arrancou das suas mãos. Há causas que Ele assumiu por completo. Há guerras que agora são dele. E é por isso que,
Ainda que o desgaste tenha sido grande, ainda que o cansaço tenha sido profundo, ainda que as lágrimas tenham sido muitas, Deus hoje declara sobre você: eu vi até onde você aguentou, e tomo tua causa agora. Cada palavra que atravessou sua alma até aqui não foi apenas narrativa, não foi apenas história, não foi apenas emoção. Foi o próprio céu expondo algo que você talvez nunca tenha percebido. Há um movimento espiritual acontecendo agora, e esse movimento tem o seu nome escrito nele. A história que vimos, a jornada da mulher do fluxo de sangue, o toque que muda destinos, a fé que rompe barreiras, tudo isso não foi apenas memória bíblica. É a interpretação viva do que Deus está realizando na sua história hoje. Porque quando dizemos, Deus viu até onde você aguentou e tomou tua causa hoje, estamos falando de um princípio espiritual que percorre toda a Escritura. Deus intervém no limite humano. Deus age quando o coração está quebrado. Deus se move quando a alma já não tem mais forças. O que essa frase revela, profundamente, é que existe uma linha invisível entre o seu esforço e a intervenção divina, entre a dor que você carregou e a promessa que Deus planejou, entre a espera que te cansou e o milagre que está sendo preparado. E essa linha é cruzada quando o céu declara: basta, agora eu entro em cena. Essa é a interpretação espiritual desse momento. Não foi sua fraqueza que atraiu Deus, foi sua perseverança. Não foi sua queda que chamou a atenção, foi o fato de você ter continuado caminhando mesmo ferido. Deus não se impressiona com a força dos fortes, Ele se compadece da sinceridade dos cansados. É por isso que hoje existe um anúncio espiritual sobre você. Deus não está apenas observando, Ele está assumindo sua causa. E quando Deus assume a causa de alguém, tudo na existência se reposiciona. Quando Deus decide intervir, Ele não pede licença à dor, Ele não pergunta permissão ao impossível, Ele não negocia com o sofrimento. Ele entra, Ele age, Ele transforma. E essa é a reflexão central desta parte. Seu limite nunca foi o fim, sempre foi sinal de que Deus entraria. O limite da mulher era o fim do dinheiro, o fim do respeito, o fim das forças. Foi ali que Jesus apareceu. O limite de Pedro foi o mar furioso, o barco quase afundando. Foi ali que Jesus caminhou sobre as águas. O limite de Marta e Maria foi a morte de Lázaro. Foi ali que Jesus chegou dizendo que ainda havia vida. Deus age no limite porque é no limite que o ser humano reconhece que não pode mais, e é aí que a graça se revela com força absoluta. Talvez você se pergunte, mas por que Deus esperou eu chegar tão longe? Porque Ele não interveio antes. A resposta não é dura, é divina. Porque havia algo sendo mudado em você, algo que só nasce quando a alma é pressionada, quando a fé é provada, quando o coração é purificado pelas lágrimas. Antes do milagre, Deus trabalha dentro de você. Antes da bênção, Ele fortalece seu espírito. Antes da resposta, Ele fecha portas para que você não volte atrás. E quando esse processo termina, Ele diz: agora chega. Eu vi, eu sei, eu assumo. E quando Deus assume, o que te feriu perde força, o que te humilhou perde voz, o que te atrasou perde autoridade. Essa interpretação nos leva a algo maior. Deus não está apenas vendo sua dor, Ele está reinterpretando sua história à luz da eternidade. Tudo que você chamou de atraso, Ele chama de preparação. Tudo que você chamou de perda, Ele chama de libertação. Tudo que você chamou de caos, Ele chama de caminho. Porque Deus vê o que você não vê. Deus entende o que você não entende. Deus enxerga o que você não percebeu. E Ele viu até onde você suportou. Não para te punir ou te testar além da medida, mas para construir dentro de você uma fé que seria impossível em tempos de conforto. E é por isso que hoje existe um peso espiritual no ar. Não é coincidência que você esteja ouvindo essa mensagem neste exato momento da sua vida. Não é mero consolo, é direção. Não é apenas palavra, é intervenção. Não é apenas reflexão, é movimento do Espírito Santo. Deus não está te chamando para lembrar o que passou, mas para interpretar o que está chegando. Ele quer que você veja a sua dor com outros olhos, não como fracasso, mas como diagnóstico do céu de que você está pronto para a virada divina. Sim, há algo chegando. Sim, há algo sendo destravado. Sim, há algo que você orou escondido e Deus decidiu manifestar publicamente. E quando falamos de interpretação cristã, falamos do modo como o céu lê o que você viveu. O mundo lê como derrota, Deus lê como resistência. O mundo vê esgotamento, Deus vê fidelidade.
O mundo vê cansaço, Deus vê maturidade espiritual. O mundo vê lágrimas, Deus vê sementes. Ele viu suas noites de oração silenciosa. Ele viu o medo que você não contou a ninguém. Ele viu a força que você fingiu ter para não preocupar quem ama. Ele viu o sorriso que você manteve enquanto seu coração sangrava por dentro. Ele viu, ele acompanhou, ele registrou. E hoje ele responde. A verdadeira interpretação deste título é que Deus não interveio por acaso. Ele interveio porque foi até onde você aguentou. Ele não tomou sua causa porque você pediu uma vez. Ele tomou porque sua vida inteira gritou por alívio mesmo quando seus lábios calaram. O Senhor não entrou hoje na sua história porque você mereceu mais. Ele entrou porque sua fé resistiu à tempestade. Ele viu você carregando pesos que não eram seus. Ele viu você suportando dores que outros causaram. Ele viu você mantendo a fé quando era mais fácil desistir. E essa resistência se tornou altar, se tornou perfume, se tornou clamor diante do céu. E a outra verdade espiritual aqui. Quando Deus toma a causa de alguém, Ele não divide espaço com o inimigo. Ele não realiza um milagre pela metade. Ele não dá uma vitória incompleta. Quando Ele toma a causa, Ele finaliza a obra. E a reflexão dessa fase é clara. Se Deus tomou sua causa hoje, não é para te dar apenas uma resposta, é para te entregar uma transformação. Não é para te dar só um alívio, é para te reposicionar na vida. Não é para te dar apenas um descanso, é para te dar a autoridade espiritual que vem depois da dor. Cada lágrima será usada como testemunho. Cada perda será colocada no lugar certo. Cada queda será transformada em fortalecimento. E você não será mais a mesma pessoa. Deus está mudando o significado das coisas que você viveu. O que te feriu vai virar fundamento. O que te decepcionou vai virar discernimento. O que te enfraqueceu vai virar unção. O que te atrasou vai virar testemunho. Porque quando Deus assume sua causa, Ele faz a história inteira ganhar um sentido novo. Nada é desperdiçado. Nada é inútil. Nada é perdido. Tudo é redimido pelo toque dele. E talvez você ainda diga, mas eu estou fraco. E Deus responde, é exatamente por isso que eu entrei. Talvez você diga, eu não consigo mais. E Ele responde, é por isso que eu decidi agir hoje. Talvez você diga, eu falhei. E Ele responde, eu vi, e mesmo assim eu te escolhi. Porque Deus não esperou você vencer para assumir sua causa. Ele esperou você cansar. Ele esperou você se esvaziar. Ele esperou você parar de lutar sozinho. E no momento exato em que seu coração disse em silêncio, eu não posso mais, o céu respondeu, então deixa que eu faço. Esta é a interpretação. Deus viu até onde você aguentou, não para te quebrar, mas para te reconstruir. Ele viu o peso, Ele viu a luta, Ele viu a injustiça, Ele viu a humilhação, Ele viu o processo. E hoje Ele está dizendo, agora é comigo. Ele toma a sua causa não porque você perdeu, mas porque você resistiu. Ele toma a sua causa não porque você caiu, mas porque você escolheu continuar acreditando. Ele toma a sua causa porque chegou o tempo de você ver que não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. E essa reflexão nos prepara para o que virá a seguir. Porque se até agora falamos do olhar de Deus sobre você, a partir da próxima parte falaremos de como essa intervenção transforma vidas, caminhos, destinos futuros. Hoje você está ouvindo, mas logo você vai viver. Hoje você está recebendo, mas em breve você vai testemunhar. Hoje você está sendo preparado, mas logo você será surpreendido. Porque quando Deus diz que tomou sua causa, nada fica como está. Há momentos na vida em que a alma fica marcada para sempre. E não é por causa da dor, da perda ou da luta, mas pelo instante em que Deus entra, pelo segundo em que o céu se inclina, pelo momento em que você sente algo invisível romper, transformar, levantar, reconstruir. Quando Deus toma a causa de alguém, o impacto não é apenas espiritual, é emocional, psicológico, físico, existencial. A atmosfera muda. A respiração muda, o modo de olhar a vida muda. Porque não se trata de uma motivação humana, trata-se de uma intervenção divina que atravessa tudo que você é. Você talvez não perceba, mas quando Deus olha para o seu limite e decide agir, algo começa a acontecer dentro de você antes de acontecer ao seu redor.
É como se uma força que você não tinha começasse a surgir do nada. Uma esperança que você achou que tinha morrido começa a renascer. Uma confiança que o tempo havia destruído volta a pulsar. Porque o impacto do socorro de Deus não começa no milagre, começa no coração. A mulher do fluxo de sangue não foi curada apenas fisicamente. A cura começou quando ela acreditou que ele era a última esperança. O milagre começou antes do toque. O impacto começou antes da restauração. A mudança começou antes da manifestação. E isso também acontece com você. Quando Deus decide assumir sua causa, você sente. Há um peso diferente no ar. Há uma paz que não combina com a guerra externa. Há uma certeza que não combina com a incerteza da vida. Há uma força que não combina com o cansaço que você acumulou. É como se Deus estivesse te preparando internamente para aquilo que Ele vai realizar externamente. E essa preparação é impacto puro, transformação pura, cura profunda. O coração que antes tremia começa a ficar firme. A mente que antes duvidava começa a clarear. A alma que antes sangrava começa a respirar de novo. Especialistas em comportamento humano afirmam que o maior desgaste emocional não vem apenas das dores, mas da sensação de estar lutando sozinho, do peso de se sentir invisível, da impressão de que ninguém vê, de que ninguém entende, de que ninguém percebe que você está carregando. E é exatamente aí que o impacto divino se torna revolucionário. Porque Deus não apenas vê a dor, Ele valida a dor. Ele não apenas observa o cansaço, Ele sustenta o cansado. Ele não apenas reconhece o sofrimento, Ele toma a causa. E quando alguém que se sentia invisível dentro da própria história percebe que o Criador do Universo o viu, algo muda para sempre. Essa validação é cura. Essa percepção é renascimento. Essa presença é medicina para a alma. O impacto de Deus assumir sua causa é tão profundo que toca áreas que você não sabia que ainda estavam feridas. Há dores que você aprendeu a esconder. Há memórias que você normalizou. Há feridas que você aceitou como parte de quem é. Mas quando Deus decide entrar, Ele não toca só o que você apresenta, Ele toca o que você escondeu. Ele cura o que você esqueceu. Ele restaura o que você abandonou dentro de si mesmo. Ele fortalece partes da alma que você acreditou que estariam quebradas para sempre. E esse impacto vai muito além da emoção. Ele reorganiza sua identidade. Ele ajusta sua visão de futuro. Ele te lembra que você não é definido pelo que sofreu, mas pelo que Deus está decidindo fazer a partir de agora. Quando Ele toma sua causa, Ele te devolve dignidade. Ele te devolve voz. Ele te devolve valor. Ele te devolve coragem. Ele te devolve o sentido de existir. Porque a intervenção de Deus não é apenas solução para um problema, é redenção para uma história inteira. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor não entendem o que carregamos. Algumas minimizam, outras ignoram, outras interpretam errado. Mas Deus não interpreta errado. Deus conhece cada detalhe, cada camada, cada nuance, cada lágrima. Ele viu não apenas até onde você aguentou, Ele viu como você aguentou. Ele viu a guerra interna que ninguém viu. Ele viu a força que você colocou para continuar mesmo sem forças. Ele viu o esforço que você fez para não desmoronar enquanto sustentava tudo. E quando Deus vê isso, Ele se move não apenas como pai, mas como juiz, como defensor, como libertador. Esse impacto é espiritual, mas também psicológico. Porque quando Deus entra, Ele te tira do ciclo mental da derrota. Ele rompe padrões de medo. Ele destrói fortalezas invisíveis que estavam te mantendo preso. Ele reconfigura sua visão. Ele te faz enxergar novamente como alguém que tem futuro. E esse é um dos maiores impactos. Deus devolve futuro para quem achou que já estava no fim. Ele devolve caminho para quem achou que não tinha saída. Ele devolve luz para quem aprendeu a viver no escuro. Em termos emocionais, essa intervenção divina cria algo que especialistas chamam de reorganização interna. É quando a mente para de esperar o pior e volta a acreditar que existe algo bom vindo adiante. É quando o coração, que vivia em alerta, começa a descansar. É quando a alma, que vivia cansada, começa a respirar. Esse descanso não é humano, é espiritual. É resultado direto da promessa: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse cuidado muda tudo, e o impacto espiritual vai ainda mais fundo.
Porque quando Deus assume uma causa, Ele confronta todas as forças espirituais que tentaram te destruir. Ele se levanta como guerreiro. Ele declara que você é propriedade dele. Ele coloca limites. Ele quebra correntes. Ele fecha portas do inimigo. Ele cancela sentenças. Ele desfaz planos malignos. Ele restaura territórios roubados. Ele te dá autoridade que antes você não tinha. E tudo isso tem um resultado claro. Você começa a andar não mais como vítima da vida, mas como alguém guardado por Deus. E à medida que essa proteção divina se manifesta, outras áreas começam a ser impactadas. Relacionamentos, decisões, oportunidades, emoções, saúde, finanças, caminhos, habilidades, visão espiritual. Deus não mexe em apenas um ponto, Ele mexe no todo. Ele reorganiza sua vida como quem reorganiza uma casa que ficou tempo demais abandonada. Ele coloca luz nos cômodos escuros. Ele tira o que não serve mais. Ele restaura o que foi quebrado. Ele devolve beleza ao que o tempo desgastou. Ele enche de vida o que estava seco. E é aqui que o impacto humano se torna testemunho. Porque quando Deus toma uma causa, as pessoas começam a notar. Começam a ver que algo diferente aconteceu. Começam a perceber que aquela pessoa caída, ferida, cansada, agora anda com brilho nos olhos. O peso saiu. A opressão foi embora. A voz voltou. O espírito levantou. A esperança renasceu. E é assim que o impacto de Deus se revela. Você muda e quem te vê também percebe. E mais, o impacto espiritual também ativa propósitos. Porque muitas vezes o sofrimento tentou calar exatamente a área onde Deus queria te usar. Mas quando Ele toma a sua causa, Ele devolve não apenas paz, Ele devolve propósito, Ele devolve ministério, Ele devolve sensibilidade, Ele devolve compaixão, Ele devolve profundidade, Ele devolve autoridade. A dor não te destrói, ela se transforma em testemunho, e testemunho gera cura em outros. O impacto deixa de ser individual e se torna coletivo. Hoje, enquanto você ouve estas palavras, algo está acontecendo dentro de você. Não é inspiração, é restauração. Não é emoção, é confirmação. Não é ilusão, é intervenção do Espírito Santo. Deus viu até onde você aguentou e decidiu agir. E essa decisão está reorganizando sua alma, redirecionando seus passos, redesenhando seu futuro. E o mais lindo é que o impacto não termina aqui. Há algo maior vindo. Há algo mais profundo sendo preparado. Há uma fase nova que Deus está construindo enquanto você apenas respira. Porque quando Ele toma uma causa, Ele não devolve a vida da mesma forma que encontrou. Ele devolve melhor. Ele devolve completo. Ele devolve transformado. Ele devolve cheio de glória. O impacto já começou. E o melhor ainda está por vir. Ao longo dessa caminhada, você foi conduzido por uma verdade que não veio de homens, mas o próprio coração de Deus. Cada palavra, cada história, cada reflexão foi tecida para revelar uma realidade espiritual que talvez você nunca tivesse percebido tão claramente. Você não passou despercebido aos olhos de Deus. Ele viu seu limite. Ele viu seu sofrimento escondido. Ele viu o momento exato em que seu coração começou a fraquejar. Ele viu o momento em que suas forças físicas e emocionais já não eram suficientes. E foi exatamente ali, no ponto onde você achou que tudo iria desmoronar, que Ele decidiu intervir. Até aqui, entendemos que o olhar de Deus não é um olhar distante. Ele não te observa com frieza nem com julgamento. Ele te observa com compaixão, com ternura, com entendimento e principalmente com propósito. A história da mulher que tocou em Jesus se tornou o espelho da sua própria história. Uma história de resistência no meio da dor, de buscar a saída quando tudo parecia fechado, de continuar acreditando mesmo quando tudo à sua volta dizia para desistir. Vimos como Jesus não apenas curou aquela mulher, mas validou sua caminhada, sua luta, sua fé cansada. E entendemos que o mesmo Jesus que se voltou para ela em meio a uma multidão se volta agora para você em meio aos seus próprios medos. Você também viu, na parte anterior, como o impacto dessa intervenção divina transforma não apenas circunstâncias, mas identidades. Deus não mexe só no problema, Ele mexe na pessoa. Ele não apenas resolve o que está fora, Ele cura o que está dentro. Ele não apenas fecha ciclos, Ele abre destinos. Ele não apenas tira pesos, Ele devolve asas.
Quando ele toma a sua causa, ele te reestrutura por completo: coração, mente, futuro, propósito, fé. E agora chegamos a este momento, a transição entre o que você já entendeu e o que Deus está prestes a fazer. É aqui que o recap encontra um anúncio espiritual. O que você aprendeu até aqui não foi para ser bonito, foi para ser base. Não foi para ser inspiração, foi para ser direção. Não foi para te emocionar, foi para te preparar. Deus usou cada palavra até agora como se estivesse construindo um altar dentro de você, um altar de consciência espiritual, sensibilidade, percepção e entrega. Porque agora Ele vai te conduzir para algo maior, a manifestação daquilo que Ele já decidiu no céu ao teu respeito. O que sabemos até agora? Sabemos que Deus viu, sabemos que Deus sentiu, sabemos que Deus se importou, sabemos que Deus acompanhou cada passo silencioso, sabemos que Ele entendeu profundamente o que ninguém entendeu, sabemos que Ele não ignorou nenhuma lágrima, nenhum suspiro, nenhuma dor escondida. Sabemos que Ele esperou o momento em que você não poderia mais sustentar tudo sozinho. Sabemos que o céu inteiro se move quando o coração humano chega ao limite. Mas o que a fé revela além disso? Revela que quando Deus toma uma causa, Ele não toma para te devolver ao ponto onde você estava. Ele toma para te conduzir a um lugar onde você nunca esteve. A fé revela que o que vem agora não é remendo, é reconstrução. Não é conserto, é transformação. Não é retorno ao normal, é acesso a um novo nível de graça. A fé revela que Deus está prestes a te surpreender de maneiras que você não previu. A fé revela que a dor não foi em vão, que a espera não foi inútil, que o silêncio não foi abandono. A fé revela que existe algo prestes a nascer das cinzas do que você viveu. Até agora, você caminhou dentro do entendimento. A partir daqui, você vai caminhar dentro da revelação. Até agora, você ouviu que Deus viu seu limite. A partir daqui, você verá o que Deus faz depois do limite. Até agora, você se apoiou nas verdades da palavra. A partir daqui, você vai caminhar na experiência do milagre. Porque existe um antes e um depois quando Deus toma uma causa, e você está exatamente na fronteira entre esses dois mundos. O que vem a seguir é a parte mais profunda, mais sagrada, mais transformadora desta jornada. A próxima etapa vai mostrar o fechamento de tudo que Deus começou a construir dentro do seu coração. Vai te levar ao clímax espiritual deste vídeo. Vai te conduzir a um ponto onde sua alma não apenas entende, mas responde. Onde sua fé não apenas escuta, mas se entrega. Onde sua história não apenas muda, mas renasce. Você chegou até aqui porque Deus te trouxe. Você suportou o que suportou porque Ele viu. E agora Ele começa aquilo que prometeu. O limite foi o sinal. A fraqueza foi o disparo. A lágrima foi o gatilho. Deus tomou sua causa hoje, e o que vem agora é a revelação do que isso significa. Prepare seu coração. A próxima parte não será apenas conclusão. Será convocação. Será renovo. Será encontro. Será decisão espiritual. E será o momento em que Deus, depois de ver até onde você aguentou, finalmente te diz: agora eu vou te levantar. Chegamos ao último passo desta jornada. E se você sente seu coração bater de um jeito diferente, se percebe um calor suave no peito, um peso saindo, uma paz entrando, isso não é coincidência. É presença. É toque. É o Espírito Santo testemunhando dentro de você que esta palavra não foi apenas escutada, foi recebida pela sua alma. Agora, neste instante, Deus coloca um ponto final no ciclo que te consumiu, te feriu, te cansou e tentou te fazer desistir. Porque hoje não é apenas o fim de um vídeo, é o fim de uma fase espiritual. Hoje é o dia em que Deus diz: você não vai voltar a carregar aquilo que quase te quebrou. Eu vi, eu sei, eu entrei, eu decidi, e eu tomei tua causa. Há algo sagrado acontecendo agora. Algo que não depende da sua força, do seu histórico, da sua capacidade, da sua perfeição. Depende apenas de uma coisa: o amor de Deus por você. E esse amor é tão profundo, tão intencional, tão incansável, que Ele observou cada detalhe da sua dor, cada parte da sua luta, cada lágrima escondida. Ele esperou pacientemente o momento certo. Ele te sustentou quando você pensou que tinha sido abandonado. Ele te protegeu mesmo quando você achou que estava sozinho. E hoje Ele te abraça, não como alguém que te dá explicações, mas como alguém que te dá direção.
O céu inteiro se move em favor daqueles que permanecem, e você permaneceu. Ouça esta verdade como se Deus a sussurrasse ao seu ouvido. O que tentou te destruir não vai te acompanhar para o próximo capítulo da tua vida. Você não está saindo deste vídeo igual a como entrou. Há algo novo no seu espírito. Algo foi desligado. Algo foi rompido. Algo foi removido. Algo foi curado. E algo foi acionado. Porque quando Deus toma uma causa, Ele não faz pequenas alterações. Ele faz grandes transformações. Ele muda destinos, muda ambientes, muda atmosferas, muda direções. E agora Ele está mudando a sua. Jesus está te chamando para perto. Não para te cobrar, não para te envergonhar, não para te expor, mas para te restaurar. Ele te chama como chamou a mulher do fluxo de sangue, com carinho, com honra, com reconhecimento. Ele te chama pelo nome que só o céu conhece. Ele te chama por aquilo que você é no espírito, não por aquilo que você pensa ser na fraqueza. Ele te chama dizendo: filho, filha, tua fé te salvou, vá em paz. Essa paz agora repousa sobre você como um manto, como um óleo, como uma bênção liberada diretamente do coração do Pai. E aqui está o convite final, o chamado sagrado. Não volte mais para a vida que carregava tudo sozinho. Não retorne para a dor que você alimentava em silêncio. Não aceite mais viver como se Deus não tivesse ouvido seu clamor. Porque Ele ouviu, Ele viu, Ele agiu, Ele entrou, Ele assumiu. Hoje, o céu declarou algo sobre você que ninguém pode cancelar. A causa agora é minha. E se a causa pertence a Deus, a vitória também pertence a Deus. E se a vitória pertence a Deus, ela será entregue a você. Não porque você viveu sem falhas, mas porque você viveu com fé. E o céu honra quem não desiste, mesmo quando sangra por dentro. Agora respire fundo. Sinta essa paz que repousa sobre você. Sinta essa força que está nascendo. Sinta essa presença que te envolve. Sinta esse amor que te alcança. Sinta esse cuidado que te cobre. Este é o toque dele. Este é o sim dele. Este é o começo dele. Este é o renovo dele. Este é o eu assumo de Deus. E enquanto você recebe tudo isso, quero deixar um convite final, um chamado à ação que não é técnico, não é mecânico, não é por algoritmo, é espiritual. Se esta mensagem tocou sua alma, se Deus falou com você aqui, então faça deste momento um ato de fé. Declare isso compartilhando, comentando, espalhando a palavra, permitindo que outros também sejam alcançados. Porque quando Deus toma a sua causa, Ele também te usa para tocar outras causas que ainda estão escondidas no silêncio de alguém. E quando este vídeo terminar, eu te recomendo, com profundidade e direção espiritual, que veja o próximo conteúdo. Dedo indicador apontando para a direita, Jesus mandou te dizer: você não perdeu, eu apenas te mudei de caminho. Esse vídeo é a continuação espiritual desta mensagem. Ele vai completar o que Deus começou aqui dentro do seu coração. E vai te preparar para o que Ele quer fazer nos próximos dias. Agora vá em paz, porque o Deus que te viu sofrer